Caríssimos, amados irmãos e irmãs em Cristo, mais uma vez estamos aqui para conhecermos as riquezas da fé católica, ou melhor dizendo, a riqueza do cristianismo. Hoje o nosso tema vai ser sobre o diácono permanente, o diaconato permanente, desde a idade primitiva, a igreja primitiva nascente, até os dias de hoje. Interessante que nós temos que pegar na nossa tradição, nas Sagradas Escrituras e no nosso magistério, para nós nos situarmos aonde está a figura, a pessoa do diácono permanente. E bem lembrando as nossas leituras deste final de semana, a primeira leitura deste final de semana, do 5º domingo do tempo da Páscoa, ela nos trouxe a palavra de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 6, do versículo de 1 a 6, onde os discípulos reuniram-se e constituíram homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E aí eles elegeram, impuseram a mão, através da oração, em homens de fé, aos quais ele, desde o início, ele vem fazendo o papel de servir. O papel do diácono, nós temos que deixar bem claro, é de servir, é um servidor. É interessante que na carta de Paulo a Filipenses e em 1 Timóteo, a gente vê também a pessoa do diácono como aquele que serve. É interessante, aqui na nossa paróquia, o padre Everaldo, ele sempre comenta comigo: você sabe muito bem, né, diácono? Vocês vieram primeiro do que o presbítero, mas eu penso que nós viemos juntos. A igreja vem junto para servir, mesmo ele como presbítero, mesmo como o bispo. Nós estamos aqui nesse mundo para servir. Essa é a nossa principal atividade, a nossa principal missão, é a qual Jesus veio para servir e não ser servido. Nós damos um salto lá da nossa igreja primitiva para o Concílio Vaticano II. Desde a igreja primitiva até o Concílio Vaticano II, nós tivemos também diáconos na igreja, mas com o Concílio Vaticano II, através do Papa João XXIII, que ele quis um novo adornamento na igreja. Então, João XXIII, ele abriu o Concílio Vaticano II no dia 11 de outubro de 1962. Só que logo de imediato ele morreu. Ele morreu no dia 3 de junho de 63 e logo de imediato Paulo VI, ele foi eleito Papa e ele deu continuidade ao Concílio Vaticano II, ao qual foi concluído no dia 8 de dezembro de 1965, no dia da Imaculada Conceição. É interessante que no Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, ela restaura o diaconato permanente, colocando-o como o grau próprio e permanente da hierarquia da igreja. É interessante que até então ele não fazia parte da hierarquia da igreja, era diácono, mas com o Concílio Vaticano II ele tornou efetivamente o grau hierárquico da igreja. É interessante que isso também consta no nosso direito canônico. O direito canônico, ele diz também a respeito das ordens, as quais elas são o diácono, o presbítero e o bispo, que é o diaconato, o presbitato e o episcopado.
Aí você vai me perguntar assim, mas aonde que está o cardeal, aonde que está o papa? Não, é bispo. Se nós ouvirmos na mídia, de vez em quando, eles viram assim e falam assim, o bispo de Roma. O bispo de Roma é o nosso papa, hoje, Papa Francisco. E é conferido a ordenação através da imposição das mãos pelo bispo da nossa igreja particular e a oração que tem também, que é uma oração consecratória. Então, nesse momento, o diácono ele é ordenado mediante essa imposição de mãos, através dessa oração, e o propósito do diácono é justamente servir a algumas diaconias que a igreja tem. A primeira diaconia que nós temos é a diaconia da liturgia, a qual a gente vem comentando muito bem através da liturgia. Nessa semana nós tivemos uma explicação lindíssima do Padre Éder a respeito da liturgia, e também na diaconia da palavra. Nós temos a diaconia da palavra também. E a mais, que a gente coloca mais ênfase das diaconias, é a diaconia da caridade. Aí nós temos 3 diaconias: a diaconia da liturgia, a diaconia da palavra e a diaconia da caridade. E aí agora nós vamos voltar para a nossa paróquia e como é feito a escolha do candidato ao diaconato. Lá no início eles fizeram essa escolha através da boa reputação, do cheio do Espírito e da bondade. Isso não foi excluído, não. Um dos pesos que a igreja hoje ainda preserva são esses detalhes. Mas é interessante que essa escolha hoje, ela é feita pelas paróquias, pelo conselho das pastorais que nós temos. É escolhido alguém, esse alguém é levado na reunião para o pároco decide, volta e leva novamente para a reunião para ver se a pessoa indicada ela pode ser um representante da paróquia na diocese. E é interessante que tem fases dessa preparação. Eu lembro muito bem aqui o seguinte: para eu fazer parte da escola diaconal, eu tive que ter a autorização também da minha esposa. Por quê? O diácono permanente, ele é casado. Então, eu tenho que comungar com o diaconato, a minha família e o meu profissional. Então, no primeiro momento, feito isso, a gente passa para a escola por várias fases. A primeira dela é o propedêutico. É um período que nós passamos na escola diaconal, onde nós somos avaliados e nos é dado instruções a respeito da igreja como um todo, da teologia e da filosofia. Feito isso, no final desse período do propedêutico, nós temos uma avaliação pelo Conselho Diaconal da Diocese, se nós temos perfil para continuar ou não, se é o momento ou não, ou às vezes eu tenho que esperar um pouco mais para me tornar diácono. No transcorrer desse período, um período aproximadamente de 4 anos a 4 anos e meio, depende do nosso bispo, depende da diocese, entendeu? E aí nesse período nós recebemos também algumas instituições de ministérios, que é o acolitato e o leitorato. Isso instituído, e mesmo tendo essas escolhas, mesmo a gente podendo fazer, sendo aprovado, tem um escrutínio. O que é esse escrutínio? São cartas enviadas para a comunidade e pessoas da comunidade vai falar a respeito do candidato, se aprova ou não, se pode ou não, se tem algo contra aquela pessoa ou não. Mediante isso, essas cartas são devolvidas para a diocese
para a escola diaconal e eles leem todas e aprovam ou não, pede para esperar ou não. Depois disso, a gente vai para a ordenação do diácono propriamente dito. Também para o diaconato permanente, para nós sermos ordenados, nós passamos também por um outro escrutínio, ao qual é novamente enviado cartas para a comunidade, para o padre subdivide para as pessoas, é devolvida e encaminhada para a escola diaconal na diocese. Antes de nós sermos aptos para a ordenação, nós temos também um exame de ordem. Esse exame de ordem ele é feito geralmente pelo nosso arcebispo, ao qual nos pergunta numa entrevista muito amigável as várias fases do nosso ensinamento, para ele ter a certeza e para ele ter a confirmação de que nós estamos aptos a poder servir e bem servir. E aí, depois disso, nós temos a ordenação em si. Ela é composta de vários momentos, é uma celebração lindíssima, ao qual toda a igreja particular da diocese é convidada, os fiéis de todas as paróquias são convidados. É interessante que nessa ordenação, as várias fases que nós temos um compromisso de obediência. Eu, como futuro diácono da igreja, eu devo ao bispo a minha obediência, tal como todos os outros presbíteros ordenados. É um compromisso de obediência. Transcorrido isso, nós temos uma prostração. Todos se deitam para refletir na ladainha. É um momento que às vezes é 10 minutos, mas ali a gente transcorre a vida da gente todinha. E logo depois disso, nós temos a imposição das mãos, a imposição esta feita pelo bispo e a prece de ordenação. Logo depois, nós temos a vestição. Lembrando que as vestes do diácono, ela é diferente das vestes do presbítero, do padre. Tem alguma diferença nesse sentido. A posição da estola, a dalmática, então tem diferença. E aí, nós vamos, mediante isso, ordenado sendo, nós vamos para o serviço. A partir desse momento, nós somos designados para algum serviço na igreja e para as nossas paróquias. Lembrando que o primeiro serviço é o serviço da caridade. Na celebração em si, o diácono permanente, ele auxilia, ele serve ao presidente da celebração. Pode ser esse bispo, pode ser esse presbítero, o padre. E é interessante, tem posições certas para o diácono estar ali. Não é aleatório, não. Tem posições certas. O diácono, ele vai à direita do padre. E aí, muitas das vezes, tem mais de um diácono, pode ter até 2 diáconos servindo. Aí vai um à direita e outro à esquerda, e o presidente ao centro. Chegam ao altar, lá no presbitério, faz a vênia ou a genuflexão, e aí logo de imediato eles vão oscular o altar, o beijo no altar. É interessante que o diácono, em virtude da sagrada ordenação que ele recebe, ele ocupa o primeiro lugar entre aqueles que servem. Geralmente, o padre ou o bispo assume a cadeira principal e o diácono senta à direita e, se tiver mais de um, senta à esquerda ou outro, para servir. Não quer dizer que ele é melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Estamos ali a serviço. E tem partes do diácono, na celebração como um todo, que é específica do diácono. No caso,
para a leitura do Evangelho, o diácono por si, ele tem precedência em ler a palavra. Por quê? Lá no início, nós falamos das diaconias a qual ele está inserido, na liturgia, na palavra e na caridade. Ele chega perto do presidente, ele faz uma vênia e ele pede: dá-me a sua bênção. E ali o padre profere algumas palavras e logo depois o diácono vai e proclama o Evangelho. Sendo o bispo que está presidindo, o diácono não beija o Evangelho. Ele leva o Evangelho para o bispo e o bispo assim o beija o Evangelho e pode até saudar o povo com o Evangelho, fazendo o sinal da cruz. O presbítero, o padre, o diácono beija o Evangelho e logo depois ele ocupa o seu lugar. O padre, dependendo, ele pode pedir ao diácono para fazer a pregação da palavra. Pode fazer, não é prioridade do diácono, isso é prioridade de quem preside, mas ele pode pedir tranquilamente. Ele faz a preparação do altar, entendeu? Na celebração do sacrifício, ele é que prepara ali, faz com os vasos sagrados, recebendo as oferendas. Depois ele faz a saudação da paz. Isso é uma parte também que é própria do diácono. E ao término da celebração, o diácono ele faz a prece do envio. Ele faz o envio, entendeu? Ao término da celebração. Então isso aqui é todo um contexto do diaconato permanente. Lembrando que nós temos dois tipos de diaconato. Nós temos o diaconato permanente, que eu sou. Por quê? Eu sou casado e eu vou permanecer diácono. E o diaconato transitório é aquele diácono que logo de imediato ele vai se tornar padre, ele vai ser ordenado padre. Aí vocês podem me perguntar assim: mas e o diácono permanente? Ele não pode ser padre, não? Num primeiro momento, não. Ele só pode ser padre caso ele fique viúvo. Ele fique viúvo. E aí, ele ficando viúvo, isso também não quer dizer que ele pode ser padre, não. Aí depende também da autorização e do consentimento do bispo. É interessante que aqui na nossa diocese nós temos um diácono, Padre Gaio, Antônio Pereira Gaio, ao qual a gente tem uma admiração muito grande. Ele foi o nosso primeiro diácono aqui na diocese, entendeu? Depois ele ficou viúvo e ao longo do tempo ele foi ordenado padre. Ele foi ordenado padre no dia 29/5/2010. É interessante que ele tem um carinho muito especial pelos diáconos permanentes. E hoje nós temos na diocese 50 diáconos permanentes. Duas destas turmas foi ordenada pelo nosso arcebispo Dom Gil Antônio, ao qual a gente tem grande apreço por ele dedicar ao diaconato um carinho muito grande. Voltando ao nosso tema, é interessante que nós temos um patrono. O nosso patrono é São Lourenço. São Lourenço ele viveu praticamente lá no início do nosso cristianismo. Ele viveu na época de Valeriano I, em 257, 258, e ele tinha um bispo que ele atendia muito, ele era muito amigo desse bispo, é o Papa Sisto II. O Papa Sisto II, ele morreu pelas mãos do imperador, e quando ele estava indo para ser decapitado, no transcurso
São Lourenço foi com ele, o diácono Lourenço. O senhor nunca foi para celebração nenhuma sem a minha presença. Aí o Papa disse para ele: eu não vou deixar você nunca. Dias depois da morte do Papa, Valeriano pediu à igreja que apresentasse toda a sua riqueza para dispor para o império. E aí, São Lourenço, o que ele fez? 3 dias depois, ele juntou todos os pobres e levou à porta do castelo do rei e disse: aqui está toda a riqueza da igreja. É interessante que ele viveu e vive naquela época para os pobres. Essa é o desígnio, essa é a vontade do ser diácono, servir. É interessante que o primeiro mártir da igreja foi Santo Estevão. Estevão foi aquele que, lá no início do cristianismo, ele foi martirizado. Inclusive, Saulo estava lá ao lado e pegou as vestes dele também. E ele morre em nome da igreja, fazendo um discurso lindíssimo. E aí, a gente vem para a atualidade do Papa Francisco. O Papa Francisco, ele trabalha muito em cima das vocações. E é interessante que, há dias atrás, ele soltou uma matéria muito bonita, dizendo o seguinte: é muito importante salientar que o diácono não é um sacerdote de segunda categoria. Fazem parte do clero e vivem sua vocação em família e com a família. É interessante que a minha esposa está aqui, ela vai vir aqui agora para falar um pouquinho para a gente. Lembrando que daqui a pouco eu vou falar dos meus 3 munus, que eu não posso esquecer. É o meu munus familiar, o meu munus profissional, o meu munus sacerdotal. Nós temos que ter um equilíbrio muito grande para que nenhum atropele o outro. Lembrando que lá no início eu disse o seguinte: para eu ser diácono hoje, eu tive que ter a autorização dela. Meu nome é Suzana, né? Eu sou esposa do João Roberto. Nós somos casados há quase 36 anos e, como ele disse, né, teve que ter a minha autorização para que ele fosse diácono. Realmente, porque na dedicação que ele vai ter no diaconato dele, eu vou ter que abrir mão de muitas coisas, muitas vezes ficar muito só, e com isso a gente tem que refletir bastante. E nós, né, refletimos, decidimos, e com a minha autorização, com o meu apoio, ele se tornou um diácono, né? E aí, com isso, a gente acaba tendo que se reinventar nas coisas que a gente precisa fazer, né? E hoje eu participo muito do CASC, né, que é um centro que tem aqui na igreja e que a gente faz muita coisa boa para as pessoas. Nós temos a obra do berço, temos o artesanato da fé. Então a gente está sempre tentando ajudar as pessoas, né? Esse nosso centro funciona na Rua Paracatu 626, onde existem cursos, onde nós damos aula de alguma coisa, e eu convido a você que gosta de ajudar, que gosta de participar, né, que esteja conosco. Assim que passar essa pandemia, nós estaremos lá novamente, se Deus quiser. E é interessante que nesse contexto, Suzana tem feito muitas máscaras, muitos EPIs, mesmo ela não sendo uma costureira profissional, ela tem se dedicado nessa missão. Mas voltando ao Papa Francisco, ele disse para nós: é muito importante salientar que os diáconos não são sacerdotes de segunda classe, fazem parte do clero e vivem a sua vocação em família e com família. Por que eu falei no munus familiar? Eu tenho uma família, a qual o nosso matrimônio eu tenho que manter, porque senão o que acontece? Eu dedico um e esqueço do outro.
eu tenho o meu mundo profissional, é o sustento da minha família, ao qual nós trabalhamos e ao qual nós temos as nossas atividades extra, o sacerdócio. E eu tenho o meu mundo sacerdotal, que é o eu estar aqui à disposição da igreja, bem servir a igreja. Nesse mundo sacerdotal, eu posso, a pedido do padre, fazer o batizado, assistir a um casamento, participar de celebrações da palavra, também fazer encomendações de corpos no cemitério, então assistir famílias com orientação. E nesse tudo aqui eu fico muito feliz, porque nós temos 7 sacramentos e hoje a igreja me concedeu os 7 sacramentos. Eu tenho 7 sacramentos que a igreja nos proporciona. E estão dedicados nós ao serviço dos pobres, que levam em si o mesmo rosto de Cristo sofredor. São os guardiões do serviço da igreja. E aí Papa Francisco pede para nós, rezemos para que os diáconos, fiéis ao serviço da palavra e dos pobres, sejam um sinal vivificante para toda a igreja. Amém. Nesse contexto, o diácono também ele tem alguma diferenciação em relação aos paramentos, entendeu? A estola do diácono ele é diferente da estola do padre. Você pega para mim. A estola do diácono ela é fechada. Por que ela é fechada? Porque ele não pode esquecer do munus que ele tem. E a estola do padre, vendo aqui, ela é aberta. Por que ela é aberta? Porque o padre não quer dizer que ele está para o mundo, não. É porque ele serve, ele é um servidor nato e ele faz parte da vida de todos. O padre, ele tem a casula, um só pano, sem costuras, tal como aquela que Jesus usava antes, lá na última ceia. É interessante que antes de Jesus lavar os pés, ele usava uma casula inteira. E o diácono por si, ele usa a dalmática. A dalmática, indo lá para a última ceia, é o avental que Jesus usou na última ceia. É o sinal do serviço, é o sinal que está à disposição para servir. E nesse contexto, a gente chega ao final de mais uma apresentação das nossas riquezas da igreja. Lembrando que o diácono, ele está aqui para servir, e bem servir. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão de Santa Teresinha, Nossa Senhora do Sorriso, desça sobre você e sobre a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, permaneça em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus, aleluia, aleluia.